Que a graça de Cristo seja conosco, conectados com a palavra ao longo deste dia, ao longo de todos os dias da nossa vida. Responsabilidade alicerçada na fidelidade. Encontrar pessoas fiéis e responsáveis nem sempre é muito fácil, não é mesmo? Temos, muitos de nós, a tendência de confiar em pessoas sem que as conheçamos devidamente. Depositamos nossa confiança em alguém que nunca vimos antes e com quem trocamos meia dúzia de palavras. Pode até dar certo, mas a probabilidade de não dar certo é muito grande. Já disse alguém que para que se conheça uma pessoa é necessário comer com ela 1 quilo de sal. E 1 quilo de sal usado em alimento preparado para 2 pessoas não é consumido rapidamente, leva-se um bom tempo. O que o adágio quer dizer, então, é que há necessidade de gastar tempo para conhecer alguém. Não convém depositar toda a confiança logo no primeiro momento. Poderá dar muita dor de cabeça e, às vezes, desnecessária. Às vezes, é necessário depositar confiança em circunstâncias especiais. Mas por que estou dizendo isso? Vivemos em um tempo em que as desconfianças crescem. Em alguns casos, crescem assustadoramente. Muitos perdem a esperança, o que não representa grande novidade, porque ela foi prevista por Cristo. Ele nos deixou isso claro. O evangelista Mateus registra isso no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Do texto eu tiro uma parte aqui que diz os versículos 9 a 12 assim. Jesus falando no sermão profético. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Também surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Palavras de Jesus que ele registra nesse sermão profético. Esse sermão foi proferido pouco antes da sua prisão, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição dos mortos do Senhor Jesus. O que Cristo diz no verso 12 é o que vem acontecendo. O aumento da maldade e, paralelamente, o esfriamento do amor de muitos. O texto fala de 2 eventos ou acontecimentos ao mesmo tempo. Um é o fim dos tempos propriamente dito, o dia do Senhor, que ainda virá. Fim este que nós estamos aguardando. Não sabemos quando, mas sabemos que virá. E o outro acontecimento é a destruição de Jerusalém, que aconteceu algumas décadas depois desse pronunciamento de Jesus, mais precisamente no ano 70. Para os moradores de Jerusalém, foi como se ocorresse o fim do mundo. A cidade foi destruída, inclusive o templo, e certamente muitas pessoas perderam sua vida. O verso 12 fala do aumento da maldade, que trará como consequência o esfriamento de amor de muitos. Maldade pode ser traduzido também como iniquidade, como ilegalidade, desrespeito às leis e por aí. O ser humano vive distante de Deus e, por consequência, não obedece às leis, nem às de Deus e também não às leis humanas, ou seja, às leis do país. Acaba não se responsabilizando por coisa alguma. Se torna desrespeitoso e toma como base da sua vida a atitude de Caim, irmão de Abel, dizendo: sou eu o responsável por meu irmão? É de posições como essas e as posições dessa categoria que nasce uma porção de coisas ou atitudes tipo descaso, com coisas ou atitudes, irresponsabilidade, brutalidade, que geralmente desemboca na agressividade e que leva a humanidade cada vez mais em direção ao abismo. Qual é a solução? A solução é dar meia volta
e passar a viver os princípios que o próprio Deus, o Criador, estabeleceu. Isso não é difícil quando nos lembramos de um fato, qual seja, que o próprio Deus quer capacitar-nos, quer facilitar a nossa volta a Ele. Ele nos ama e quer nos reconciliar com Ele por meio de Cristo. Você acha que não tem forças para tanto? Deus entra em ação. Entra em ação para nos ajudar, para nos capacitar. Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, sejamos fiéis a Ele. E com muita responsabilidade vamos viver demonstrando a todos os que nos cercam que somos fiéis a Deus. E só existe uma solução para os conflitos deste mundo acabarem: o amor de Deus no coração dos seres humanos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu nos capacitas a sermos fiéis a Ti. Nós podemos demonstrar toda a fidelidade a Ti, ó Deus, porque Tu nos dá as condições para isso. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos responsáveis e a sermos fiéis como tais. Responsabilidade com fidelidade. Sobretudo, fidelidade a Ti. Também para com o próximo. Em nome de Jesus. Amém.